se sinta chamado. É importante que esse chamado seja confirmado também pela igreja. E a igreja, uma vez confirmando esse chamado, este irmão, então, é encaminhado ao conselho da igreja. E o conselho da igreja, então, irá avaliá-lo por um período. Após um período de avaliação, ele, então, uma vez sendo aprovado pelo conselho, uma vez que o conselho também julgue satisfatórias as demonstrações que ele deu de que, de fato, é chamado, é vocacionado, o conselho, então, o encaminha ao presbitério para que seja examinado como um candidato ao sagrado ministério. E uma vez que ele é examinado e aprovado no presbitério, ele lá vai apresentar as razões que o levaram a crer que ele de fato é chamado. E uma vez essas razões sendo julgadas suficientes, o presbitério então o recebe como candidato e o encaminha ao seminário para prestar o vestibular e, uma vez sendo aprovado no vestibular, iniciar então o curso de teologia. Depois de um período de 4 ou 5 anos, pelo menos, de curso, ele encerra então uma etapa, cumpre uma exigência, que é a formação junto ao seminário. Mas não se encerra por aí. Depois disso, ele vai ser novamente examinado pelo presbitério que o encaminhou. E o presbitério, então, vai avaliar algumas coisas. Avaliar a sua capacidade de dissertar a respeito de um determinado assunto da nossa confissão de fé. E ele vai preparar uma monografia que será avaliada pelo presbitério. Ele também vai preparar uma exegese, onde ele demonstre, através dessa exegese, que ele tem condições e aprendeu a interpretar um texto bíblico na sua língua original e transmiti-lo para os dias de hoje. Além disso, ele também pregará para que todo o plenário possa ouvir, criticar, avaliar o seu sermão, que nós chamamos de sermão de prova. Ele será avaliado. E então, julgadas todas essas etapas que mencionei como satisfatórias, então o presbitério vai fazer uma espécie de sabatina, um bombardeio de perguntas, né, Ciro, que ocorreu recentemente, para avaliar então o candidato. E uma vez julgado satisfatório também neste quesito, ele será então licenciado ao sagrado ministério. E é exatamente este passo que o presbitério hoje está aqui para dar. Licenciar o nosso irmão bacharel Ciro ao sagrado ministério. E tendo isso sido explicado, esclarecido à igreja, tendo a palavra do Senhor já nos exortado também na na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos 6 e 7, que é importante que aquele que se apresenta para o sagrado ministério não seja um neófito, ele seja experimentado, seja avaliado. Por isso a igreja tem todo este critério em relação à avaliação dos seus ministros, justamente para que aquele que será separado para o sagrado ministério não seja um aprendiz, mas seja alguém que já tenha uma certa maturidade e se demonstre então, se apresente então preparado como ministro do Senhor, como alguém que será licenciado a pregar a palavra do Senhor ao seu rebanho, à sua igreja. O apóstolo Paulo também, quando escreve na segunda carta para Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele diz: o que de minha parte ouviste, através das testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Assim, pois, o nosso presbitério, os presbitérios, têm aí a responsabilidade de licenciar pregadores ao sagrado ministério. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E chamo o Ciro à frente para que ele possa, então, uma vez que é o desejo dele ser licenciado ao sagrado ministério, responder a algumas questões. Peço que responda com toda a sinceridade, Ciro, a estas perguntas. Certamente essas perguntas já foram feitas, em parte, durante os seus exames, mas é importante que você o afirme diante de toda a igreja.
Você crê que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática? Você crê? Sim. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinados nas Escrituras Sagradas? Sim. Por fim, você promete se submeter no Senhor ao governo deste presbitério ou ao de qualquer outro presbitério para dentro de cujas divisas você possa ser chamado? Sim. Irmãos, respondidas estas questões de maneira afirmativa, eu então convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar pela vida e o ministério do nosso irmão Ciro. Vamos orar. Pai Santo e Deus de amor, nós te agradecemos, ó Deus, porque é o Senhor quem chama para o sagrado ministério. E quando o Senhor chama, o Senhor também capacita. E podemos ver ao longo dos anos como o Senhor tem preparado e vem capacitando a vida do teu servo para o ministério da pregação da palavra. Deus bendito, nós suplicamos que o Senhor dê sabedoria ao teu filho, para que no abrir dos seus lábios ele possa transmitir com toda a fidelidade e autoridade a palavra que o Senhor tem plantado em seu coração. Deus bendito, aquilo que ele tem aprendido, que ele possa expor com fidelidade. Senhor, dá graça ao teu filho para que assim possa fazer. A tua palavra nos diz que o campo é extenso, já está branquejando, cheio de frutos preparados para serem colhidos, trabalhados, mas poucos são os obreiros. E o Senhor no dia de hoje levanta um obreiro. O Senhor capacita um servo e o prepara e o licencia ao sagrado ministério. Por isso, Senhor, nós queremos te dar graças porque hoje o Senhor tem preparado mais um trabalhador para a tua vinha, para o teu campo. Louvamos o Senhor por isso e suplicamos graça e sabedoria sobre a vida do teu servo. Oramos, Senhor, gratos, com o coração cheio de alegria, por esta obra preciosa que o Senhor tem feito na vida do teu filho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, dito isso, então, eu, em nome do Senhor Jesus Cristo e com a autoridade que nos é conferida como membros do presbitério, eu então vos licencio para o sagrado ministério da palavra de Deus. Persevere nessa palavra, instrua com sabedoria, com autoridade, que o Senhor, pela sua providência, lhe dê graça onde você for enviado, meu irmão, e receba a bênção do Senhor Deus, onde você for, e que o Espírito Santo o capacite em cada trabalho. Amém. 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 Que Deus o abençoe. Amém. A igreja pode então assentar-se. Deus abençoe.